Um outro tema de suma importância, visto por mim e por nós que trabalhamos nas frentes de assistência espiritual, é o tema vampirismo. Eu, particularmente, e de acordo com a minha experiência, passei a ter um olhar um pouco mais aprofundado, entendendo de maneira diferenciada, ou pelo menos diferentemente de outras pessoas, o que o termo significa, o que seja um vampiro. Muitas pessoas não classificam o vampirismo como sendo um tipo de processo obsessivo, e ao meu ver é um tipo de processo obsessivo que pode se caracterizar como bem complexo. Culturalmente nós utilizamos o termo a pessoa é vampira, suga as energias, mas não tem intenção, faz isso por um complexo de culpa, de inferioridade, solidão, carência, e não é bem assim. A diferença entre o parasitismo e vampirismo está na intenção, muitas das vezes cruel, pensada, arquitetada para derrubar o outro, o seu foco. A diferença está na intenção, que pode a longo prazo, com sua ação nefasta, vampiresca, o vampiro pode fazer com que o outro adoeça, entre em surtos emocionais, psíquicos, vá perdendo a vitalidade. Então, a gente sempre traça esse paralelo importante. A diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, do vampiro, que é determinada pela consciência, crueldade com que é praticada. Há, portanto, aqui a intenção, e não nos enganemos. Temos várias histórias sobre vários casos de pessoas vampiras, principalmente no nosso nicho de trabalho espiritual, trabalhadores. Ou mesmo assim, vamos aprender a observar aqui no nosso campo individual, no nosso campo familiar, profissional, quem sejam estes vampiros que têm a intenção, sim, de se conectar a nós, conviver conosco, por motivos e desejos escusos, desonestos, lembremos, nefastos, eles têm a intenção de, com essas ações, nos prejudicar, tirar mesmo algo de nós. Não é à toa a simbologia, né, equiparação com um vampiro que enfia as suas garras, os seus dentes aqui na jugular e vai sugando a nossa energia, o nosso sangue, o nosso plasma vital, o nosso ectoplasma, causando desequilíbrios psíquicos. Há os chamados vampiros, sempre lamentosos, reclamões, de mal com a vida, pessimistas. Se eles encontram alguém, isso a gente tem em casa, de novo, no nosso círculo social, amigos, se eles encontram alguém que tenha compaixão, fraternidade, para ouvi-los, eles começam a usar da atenção dessa pessoa, desses sensos de empatia, para cada vez mais, por exemplo, reclamarem, se queixarem de si. A minha vida não presta, a minha vida tá uma merda, desculpa o termo, mas assim que é, eu não consigo nada, eu fico perto de você porque me faz bem, cuidado com isso. A gente tá falando de lei, de afinidade energética e o sugar de energias. Quem está com mais energia vai sempre doar para quem está com menos. É um caminho natural, matemático dessas forças. Quando a gente dá passe, quero acreditar que o passista ou magnetizador esteja com mais energia do que a pessoa que vai procurar essa assistência. Então, ele infla a pessoa de boas energias, o passista, o magnetizador, o reikiano.
Muitas vezes acontece da pessoa que vem procurar o passe sorver esse recurso, seja do assistido, no campo da matéria ou da espiritualidade, é a pessoa que acaba doando para o passista, para o magnetizador. Porque às vezes o magnetizador está pior no seu campo individual, com problemas, do que quem procura auxílio. Então o vampiro vai sempre querer ficar próximo a você, nesse lugar quentinho, em que ele se refaz, ele ou ela volta melhor. O vampiro tem, em geral, vamos perceber isso, sempre uma configuração de cara caída. Muitos vampiros são magérrimos, eu não estou generalizando, mas a gente pode observar esta característica segundo os espíritos também. Estão sempre verdes, brancos, mas estão lá. Como se fosse um Drácula mesmo, né? Vão sugando esta energia. Eles são pegajosos, muitos são hipocondríacos. Eu tô com dor de cabeça, eu tô assim, eu tô doente, eu tô com febre, eu não saio do médico, só falo em doença, retroalimenta e a gente vai ficando assim, 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 para baixo. Os grandes reclamões da vida. Isso no nosso campo vai trazendo cansaço, exudação de energia, ó, baixa imunidade, sonolência, dor de cabeça, o psiquismo, ó, todo desequilibrado, parece uma televisão fora do ar, né? Ou uma estação de rádio fora do ar, veio umas ideias que não são nossas. O vampiro sempre fuxiqueiro, fofoqueiro, leva e traz. E tenhamos em mente, todo vampiro vai mascarar um cuidado, um amor para com você. Quando na verdade o que a pessoa deseja é sorver aquilo que você tem de bom. Tem de bom no campo da energia, tem de bom no seu campo profissional, no seu campo de relacionamento invejoso, no de trabalho espiritual, então nem se fale. Ele vai sempre desejar se alimentar daquilo que você tem e vai se aproximar, na maioria das vezes, com a intenção de ter a sua amizade, estar no seu círculo de relações para ir sorvendo toda a sua energia. A intenção aqui de te derrubar. Ainda que não haja uma intenção de te destruir completamente, há casos sobre isso, mas a intenção de tirar aquilo que é seu. Nós estamos falando do vampirismo aqui nesse momento na nossa vida de relação. Porque muitas pessoas vêm nos procurar no atendimento espiritual sendo alvos de pessoas vampiras. Relacionamento, chefe, quem quer que seja, irmão, parceiro de trabalho mediúnico. Obviamente, nós temos que nos atentar aos vampiros que trabalham aí, desencarnados também, vampirizando as pessoas, sugando ectoplasma, manipulando o mental, com intenção, com consciência, que estão a serviço daquelas estruturas de agentes maiores da maldade. O mundo sofre em larga escala um processo de vampirização coletiva por parte desses agentes, em todos os campos. E através dos seus agentes encarnados, dessas pessoas que não fazem a mínima noção de olhar para si. Mas elas sabem como elas são e elas sabem aquilo que elas querem. Isso é um fato. Então a pessoa vai sempre querer estar ao seu lado para sorver a sua energia. E vai despejar todos os desequilíbrios da vida dela ou dele. Todos os conflitos, as dificuldades, fazendo com que você tenha pena, se apiede, queira ajudar a resolver. Mas no fundo, o vampiro vai mentir sobre vários contextos e histórias da sua própria vida. Ele acaba se enganando, ou ela,
criando cenários, realidades que não são verdadeiras. Isso para ter história para contar para que o outro, para que você acredite. Problemas com o pai, problemas com mãe, problemas com dinheiro, a ponto de você talvez ir lá tirar dinheiro da sua aplicação, o dinheiro que você não tem, se prejudicar, entrar no cheque especial, usar seu cartão de crédito para salvar a vida deste ser. Você vai querer saber tudo da sua vida de relação. E ele vai construindo essa relação com você, sempre inicialmente, ou com quem quer que seja, sempre inicialmente se colocando como uma pessoa parceira. Um amigo, uma amiga do peito. Isso acontece nos trabalhos espirituais também, mediúnicos, nos centros, nos terreiros. Uma pessoa que se coloca também como a bonzinha, a boa trabalhadora, a que está ali para tudo, que abre o centro, fecha o centro, pode me ligar 24 horas por dia, eu estou aqui. Na verdade, ela está regimentando todo um cenário para que ela possa vampirizar cada vez mais todas as suas vítimas e tomar o lugar de alguém na cabeça dela. Ela cria histórias, ela manipula a pessoa. O vampiro envolve, a ponto de você se envolver, tê-lo ou tê-la como uma amiga, um amigo ou um parceiro de trabalho que você pode contar. Você passa também, a entrar numa relação de simbiose e a depender daquela pessoa, do vampiro. Enquanto ele, de maneira planejada, vai sempre querer algo de você. Vai se apresentar com movimentos, abordagens de ternura, de preocupação, vai utilizar o que sabe para cuidar de você, já que você também pode ter aberto a sua vida, contado. É uma troca e é difícil a gente perceber. Nós somos seres sociáveis, a gente não vai também sempre com o pé atrás para nos relacionarmos com as pessoas. Nós desejamos ter amigos. O vampiro, ele tem um prazo agendado na cabeça dele para te envolver. E aí quando ele viu que ele consegue, ele traz uma pecha porque ele já está super inflado de energia, quase imortal, não é? Lembrando novamente dos Dráculas. E aí ele começa a agir e te jogar para escanteio. Eu não preciso mais de você. Eu já consegui, por exemplo, sugar toda a sua energia. Eu já consegui todas as informações que eu precisava de você, que eu via como referência no campo da espiritualidade, no campo da sua profissão, no campo do relacionamento. E agora eu vou arrumar outro alvo para vampirizar, para me insuflar cada vez mais. Vai por escala. Existem muitos espíritos, vampiros, pessoas, espíritos de porco com a peste de gente espiritualizada. Nós tivemos um caso grave de vampirismo e posterior fascinação dessa pessoa, deste médium trabalhador, que prejudicou todo o grupo, prejudicou a mim também. Aos trabalhadores mais assíduos. É uma pessoa que começou a se mostrar como um humilde trabalhador, alegre, envolvendo a todos, falando da sua vida, querendo conhecer a vida de todos, um bom amigo, um bom parceiro, conte comigo 24 horas por dia e todo mundo se envolvendo. Um ótimo trabalhador no campo da mediunidade, mas com finalidades escusas. Ele fazia todos esses movimentos com fins escusos mesmos para assediar outros trabalhadores, moralmente, sexualmente, para criar conexões que fossem ter como consequência o chamado dele profissional
para outras frentes em que ele ganharia mais dinheiro, então faz conexão com fulano. Ah, você tem uma casa, por exemplo, de práticas energéticas, poxa, eu tenho muito conhecimento, e fazia toda a teia de conexões, vampirizando as pessoas. E a gente sente nessa aproximação algo dúbio perante o vampiro ou a vampira, porque é uma relação de duas pontas também. Ele vem, você pode até se ressentir energeticamente já de cara dessa pecha de vampiro, porque ele está sugando a sua energia ou ela. Ao mesmo tempo você traz a compaixão, você não acredita que a pessoa seja assim. Há aquele desvirtuamento energético já mexendo no seu psiquismo. A pessoa vem com essa fala espiritualizada ou de cuidado para com você, às vezes acaba colocando a mão em você, ou num abraço, ou um abraço que pega na cabeça, que junta coração com coração e você se esvai. Quando isso acontecer dessa pessoa, no meu caso, eu tenho desde pequena chamada enxaqueca com aura. É um tipo de enxaqueca bem específico que acomete um pequeno grupo de mulheres. Eu fui sorteada, e então eu tenho crises de enxaqueca e imediatamente eu começo a perder a visão de um dos olhos, dormência nas mãos, perda eventualmente de fala, como se fosse, dizem, um mini derrame, não é? E sempre que essa pessoa, depois, quando eu já estava percebendo, ela se aproximava ou me dava um abraço, eu tinha os sintomas da aura e não a dor da enxaqueca. Ou eu chegava em casa depois do trabalho espiritual esvaziada. Falei, meu Deus do céu, isso não é meu. A gente demora a perceber as artimanhas. E a pessoa fazendo a mesma coisa com outros. Levando no bico. Querem despertar essa comiseração, essa pena, se colocam como bons amigos. Mas na verdade, esses vampiros querem tudo aquilo que é seu, por inveja. Isso é um fato pensado. Quando a gente percebe e questiona a pessoa, o vampiro, a pessoa se coloca num papel, num casulinho de pequena, de vítima. Não, eu não sou assim. Chega até dar pena. Você está enganado. Eu fiz por amor. Eu não sou essa pessoa, eu sou verdadeira, eu sou um coitado, estou tentando meu papel na vida. Não, ela cheio de ações para tomar aquilo que é seu em qualquer campo. Em geral, uma característica é que esses vampiros, quando a gente descobre a ação, eles começam então a chorar. Mas é um choro falso, para enganar a gente. Mas nesse meio tempo a gente já descobriu tudo em relação a essa pessoa, o que falava da gente, o que não falava, o leve trás, porque o vampiro vai tentando jogar uns contra os outros que se conhecem para que ele se saia como a melhor pessoa, a pessoa mais evoluída moralmente, emocionalmente, para tirar energia de todo mundo e para se sobressair. Quando a gente descobre, o vampiro vai negar, vai chorar, vai tentar te persuadir. Só que ele tem tanta manipulação energética, mental, emocional que pode te confundir. Dê um passo para trás nessa hora. Saia do campo. Porque no seu campo há consequências desastrosas dessa toxicidade. Olha no meu caso. E aí o vampiro vê que ele começa a perder a sua fonte principal. E ao mesmo tempo ele não tem coragem de assumir aquilo que é as intenções nefastas, escusas, de trapaceiro, trapaceira mesmo, de caluniador. Ele vê que ele está começando a perder espaço, como ele precisa da energia sempre de alguém, ele já vai criando laços com outras pessoas que vão ser as suas presas. O vampiro é inteligente e ele vai jogar todo esse jogo novamente
de a minha vida está difícil, o meu relacionamento, os meus filhos, o meu trabalho, vai mostrar foto, vai criar situações para que a gente fique sempre, poxa, vem cá que eu cuido. E a gente faz isso individualmente no campo da assistência, vem cá que eu cuido. A gente precisa saber identificar os vampiros, porque eles são sim seres em geral inteligentíssimos, conscientes daquilo que estão fazendo. São egocêntricos ao extremo, ególatras, orgulhosos, manipuladores. Detêm muitos conhecimentos a respeito do mapeamento do outro, da investigação do outro. São hipnóticos. São mestres em manipular a gente. Principalmente quem acha que precisa sempre cuidar do outro, que Jesus disse para amar ao próximo. A gente quer consertar o vampiro, mesmo sabendo como ele é. Não. Ele vai continuar fazendo as suas ações vampirescas de acordo com os seus interesses e vai nos descartar assim, e graças a Deus a gente já descartou antes, porque esses seres são absurdamente tóxicos. As outras pessoas que entravam em contato com esse rapaz, esse exemplo que eu dei, os outros trabalhadores, quando ele se aproximava mesmo para trabalho, todo mundo entrava num quê de irritabilidade, sempre aguardando que algo fosse acontecer, como é que ele iria reagir, como é que iria se portar, e ele incólume. Não pense que algo abale este ser. Ele vai chorar, ou ela, lágrimas de crocodilo, tentando ter a sua pena, o seu abraço. Esta pessoa manipulou a gente de tantas formas, levando informação para outros grupos, nos envolvendo em situações inimagináveis de informações que nunca demos, fazendo com que houvesse brigas entre grupos espirituais de apometria. A Ana disse, fulano disse, e nada disso. Graças a Deus, nós somos extremamente éticos, transparentes, e eu tenho amizade com tantos e tantos colegas que também o são, que essa pessoa foi pega em todas as frentes de mentira. São os vampiros, lembra que eu falei? Ele tenta aqui, por exemplo, no grupo da Ana, tenta no grupo de fulano, de ciclano, e vai. Onde ele tiver maior visibilidade, ele vai se sentir grande para vampirizar ali e causar estragos, a ponto de poder destruir um trabalho, a ponto de poder destruir a sua vida, o seu relacionamento, inveja, te boicotar na profissão, fazer você cair energética, emocionalmente, lógico, psiquicamente. Estejamos atentos aos vampiros. Os vampiros, para mim, constituem seres. São seres que sabem o que fazem, inteligentíssimos, conscientes, detentores de conhecimentos que muitas vezes a gente não tem, no campo inclusive da visão integral, e se apresentam de maneira diminuída para chamar a nossa atenção, mas intencionalmente eles têm um objetivo muito bem traçado, deles se sobressaírem, principalmente aqui no campo da matéria das relações. Na contraparte astral, os vampiros que têm consciência, intenção forte, sabem o que fazem e atuam nos campos coletivos, absorvendo psiquismo, instigando, inspirando ideias tóxicas no outro, sorvendo ectoplasma, sorvendo esse psiquismo em desequilíbrio para derrubar, e eles se inflam. Em diferente escala, lembramos do parasita, do carrapato, que vai sugando o sangue e vai crescendo, não é? O vampiro, a mesma coisa numa macro escala consciencial, inclusive. Tenhamos a proatividade de saber discernir. Muito da apometria é feita em relação a este coletivo de vampiros
traquejados experienciados que ficam em cima como urubus das suas presas, dos seus alvos, sorvendo todo tipo de alimento e sempre conectados a outras consciências nefastas, maldosas. É uma cadeia, a gente já sabe disso. O meu olhar, quando eu falo sobre processo de vampirização, eu quero dizer que há um ser inteligente pensante que vai arquitetar toda uma situação ou várias situações para derrubar as pessoas por uma questão de poder, de ego, de orgulho. Fiquemos sempre atentos em todos esses mecanismos que compõem as tipologias de processos obsessivos, não diminuindo, porque culturalmente a gente fala é vampiro da alma, é vampiro disso. Não, são seres inteligentes e com um grandíssimo poder de destruição. Um grande beijo e até daqui a pouco.